Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a vossa vida, a vossa casa, a vossa família. Nós temos a rica chance e oportunidade hoje de estarmos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje a lição de número 8, 24 de maio de 2020. Hoje a lição para mim mais importante deste trimestre, a mais importante desta revista, cujo título é A Batalha contra Ai. Ai é uma cidade, a segunda cidade que o povo de Israel, o povo hebreu, enfrentou na batalha, na tomada da terra de Canaã. Então hoje nós vamos ter a oportunidade de estar estudando mais um pouquinho desta lição dos jovens, cujo título é A Batalha contra Ai. Mas antes, aqueles recados paroquiais, que são muito importantes. Primeiro, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, siga-nos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. É ali onde nós transmitimos os nossos cultos ao vivo, é ali onde informações são dadas, ali onde informações são transmitidas para um alcance maior dos nossos irmãos, inclusive neste tempo de coronavírus. Não se esqueça também que a partir de quando as atividades da igreja voltarem ao normal, nós vamos estar ainda postando recursos e conteúdos nestes canais. Então fique atento, não só agora nesta época, mas também assim que as atividades da igreja retornarem ao normal. Na descrição do vídeo você pode acessar alguns slides que nós vamos disponibilizar, e os irmãos podem acompanhar as suas aulas com a sua Bíblia, a sua lição e também estes slides que servem como um suporte, um apoio para que os irmãos todos possam estar acompanhando as nossas aulas com maior qualidade. Dito isso, vamos dar uma palavra de oração e já iniciar a nossa aula. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar por mais uma vez que o Senhor nos concede graça, sabedoria, força, saúde, para que nós possamos estar estudando esta lição da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado porque o Senhor nos preparou este dia, muito obrigado porque o Senhor nos preparou esta manhã e muito obrigado porque o Senhor nos capacita a estarmos aqui. Dá-nos a tua unção, dá-nos a tua graça, capacita tanto os alunos quanto este professor, para que junto nós possamos aprender desta aula. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, vamos à nossa lição. Texto do dia diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segundo Crônicas 7:14. A síntese diz assim: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. E o nosso texto bíblico hoje se encontra no capítulo 7, não só no 7 e 8 de Josué, são os temas da nossa aula de hoje, mas aqui no nosso texto bíblico a lição nos dá o texto de Josué 7, do versículo 1 ao 11, que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Raven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns dos 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3 mil homens,
os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sabarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou na terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos os amorreus, para nos fazerem perecer? Tomaram-nos, contentaram-nos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e os desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém. Veja que texto contundente nós temos diante de nós. Veja que texto intrigante. Hoje nós vamos falar da primeira batalha que o povo de Israel enfrentou depois que invadiu a cidade monstruosa e grandiosa de Jericó. Nós vamos ver por que depois de tamanho milagre que Deus deu na vitória contra aquela cidade de Jericó, uma cidade grandiosíssima, a pequena cidade de Ai causou tantos problemas para o povo hebreu. A segunda cidade que o povo lutou era uma cidade extremamente pequena, de poucos recursos, mas o povo de Israel, indo de encontro a essa cidade, teve pessoas que até morreram do exército hebreu e ali pereceram por conta da quebra do concerto, igual diz aqui na nossa lição, a quebra da aliança que eles tinham feito com o seu Deus. Porém, nós sabemos que o pecado de Israel apareceu em apenas um homem. Foi isso que aconteceu. O pecado apareceu apenas em um homem de Israel e por isso toda aquela nação sofreu. Todo o exército do Senhor sofreu. Todo o exército do povo hebreu pagou por conta do pecado de apenas uma pessoa. E essa lição ela traz princípios para nós que são muito importantes e princípios que nós devemos observar em todo o tempo na nossa caminhada cristã. O primeiro tópico diz assim: a derrota em Ai. E o primeiro subtópico diz assim: o perigo do pecado. Quando Deus, meus irmãos, ele nos cobra a santidade, ou ele cobra a santidade dos seus filhos, não é porque Deus é um Deus exclusivista, não é porque Deus é um Deus carrasco. Deus cobra a santidade dos seus filhos porque o pecado, ele é extremamente maligno, ele é extremamente deletério, ele faz um mal incalculável ao ser humano. Não existe ser humano que viva com qualquer parcela de pecado e seja plenamente feliz. Não existe, é impossível. Israel tinha recebido uma ordem expressa de Deus, dizendo que tudo aquilo que fosse encontrado na cidade de Jericó deveria ser destruído, deveria ser aniquilado. E não foi isso que aconteceu. Uma pessoa do meio do povo de Israel desobedeceu esta ordem. O que nos leva imediatamente ao subtópico 2, que fala sobre o pecado de Acã.
Acã era um dos soldados da batalha. Acã era um dos homens de Israel. Ele tinha uma família, ele tinha uma casa e ele havia encontrado objetos de valor na batalha em Jericó, uma batalha antes, em que Deus lhes deu a vitória. Acã, ele entrou em Jericó e ele viu ali 3 coisas: uma capa babilônica, 2,5 kg de ouro e uma barra de, 2,5 kg de prata e uma barra de ouro. E ele tomou, ao invés dele destruir estes objetos, ele tomou esses objetos para si. E ele escondeu esses objetos dentro da sua tenda, dentro da sua casa. Ele abriu um buraco no chão, cavou um buraco no chão, colocou os objetos lá dentro e fechou aquele buraco, colocando um pano por cima. Veja que ninguém viu este ato, mas isso não passou desapercebido pelos olhos do Senhor. Deus é um Deus que trabalha com santidade e verdade. Deus é um Deus que trabalha na luz. Deus é um Deus que trabalha com integridade de coração. Nele não há sombra de variação. Por isso que a sua vontade ela precisa ser plenamente cumprida, expressamente cumprida. Isso infringiu ao povo hebreu uma derrota, o que também nos leva ao tópico seguinte, ao subtópico seguinte. Uma derrota. Com a ordem do Senhor desobedecida, a cidade de Ai saiu vitoriosa. O que aconteceu? Os espias foram verificar como é que era essa cidade de Ai. E lá eles viram que era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muitos recursos, uma cidade que não era necessário ser enviada todo o exército de Israel. Então os espias aconselharam Josué: envia 2 ou 3 mil homens para que vão a esta cidade e destrua-os. Mas o exército foi. Josué enviou esses 3 mil homens. O que eles não sabiam é que a presença de Deus havia se apartado deles. A presença de Deus havia fugido deles. Por quê? Por causa do pecado. E aí o que aconteceu? 36 destes guerreiros que foram enviados foram mortos ao fio da espada. Isso é interessante, meus irmãos, porque nas guerras de Israel nunca nós vemos um registro de que o povo de Israel teve baixas, teve mortes dentre os seus guerreiros. O Senhor dava vitória ao seu povo sem antes morrer ninguém, sem antes ninguém perecer. Veja como o cenário muda drasticamente por conta do pecado de uma só pessoa. E essa derrota infligida, ela faz com que Josué se jogue diante da arca do Senhor, pedindo misericórdia, tentando entender o que é que havia acontecido. Logicamente, o que acontece a partir disso é revelador e nós vamos explorar neste segundo tópico. Muito bem, o tópico 2 diz assim: o motivo da derrota, o pecado. E o primeiro ponto, a reação de Josué diante da derrota. Meus irmãos, qual é a nossa reação diante do pecado? Qual que é a nossa reação diante de um mal cometido? Josué, por exemplo, ele foi alguém extremamente capaz, sincero de sua parte em se derramar na presença do Senhor, em colocar aquilo que estava no seu coração diante do Senhor. É lógico que Josué ele vai diante do Senhor clamar pela derrota e reclamar a vitória. Ele estava pensando que o povo ainda estava em santidade, ainda estava honrando o pacto
que haviam estabelecido com o Senhor, e não era esse mais o cenário. Josué não sabia que uma das pessoas tinha cometido um pecado. Josué não demorou a colocar o seu rosto em terra e buscar a face, buscar a misericórdia do Senhor pelo acontecido. Josué foi alguém que se dispôs, que se humilhou diante de Deus, diante do povo, para buscar uma solução para aquilo que estava acontecendo. A melhor coisa, meus irmãos, diante do pecado é se colocar aos pés do Senhor. A melhor coisa diante do pecado é nós pedirmos misericórdia, é nós pedirmos a sua graça, é nós pedirmos perdão. Diante do pecado, nós nos tornamos tão pequenos. Nós não podemos nos tornar orgulhosos diante do pecado. Não podemos nos tornar egoístas diante do pecado. Nós devemos nos tornar pequenos, porque assim o Senhor nos exaltará. E Deus, a partir do momento que Josué se colocou, se prostou a buscar a face do Senhor, Deus revelou para ele qual era o motivo daquela derrota. O motivo daquela derrota era porque havia pecado no meio do povo. E onde o pecado está, Deus não está. Onde o pecado está, Deus não habita. Isso nos leva já imediatamente ao segundo tema deste tópico, que é Acã toma do anátema. É importante explicarmos esta palavra anátema. Anátema era um termo utilizado naqueles dias para identificar alguma coisa ou alguém que era amaldiçoado pelo Senhor. Você vai lembrar que antes do povo entrar em Jericó, o Senhor disse assim: tudo o que encontrares, tanto as pessoas como seus animais, como os objetos, serão anátemas perante o Senhor. O que é isso? Serão amaldiçoados perante o Senhor. Aquilo não tem nenhuma servidão para o Senhor. Não existe nada que possa purificar a maldade que está nesses instrumentos para o Senhor. Isso porque havia ali, naqueles instrumentos, naquelas pessoas, uma relação com divindades pagãs. E o Senhor queria eliminar tudo isso por completo. O Senhor não queria que isso fizesse parte da lembrança do povo hebreu. E Deus amaldiçoou todos aqueles objetos. E aí, este ser humano, por nome de Acã, ele tomou desses objetos. Como eu disse, a capa, a prata e o ouro. E nós sabemos que quem não obedece às ordens do Senhor na batalha deveria sofrer a mesma condenação de anátema que o Senhor ordenou aos cananeus. Foi o caso de Acã. Ele sofreu o mesmo destino que aquelas pessoas estavam sofrendo. Não só Acã, mas infelizmente toda a sua família também. Se nós formos ao tópico de número 3, a ira do Senhor se acendeu. Diante do pecado, nós sabemos que a ira do Senhor ela se acende. E ela só é satisfeita a partir do momento em que a justiça é feita. Foi isso que aconteceu. A justiça foi feita. Josué, tomando dos seus conselheiros, dos seus anciãos, ele começou a revistar todas as tribos, buscando aquele que tivesse pecado. E ele foi buscando família por família, clã por clã. E ele encontrou este homem chamado Acã. E Acã confessou o seu pecado perante Josué e perante o povo de Israel. Acã e toda a sua família foram descobertos. Josué mandou alguns soldados dentro da casa de Acã, e ali eles viram que realmente ele tinha furtado ou levado de Jericó uma capa babilônica, a prata e o ouro. O que aconteceu com este homem?
Ele e toda a sua família foram apedrejados, foram condenados à morte e apedrejados pelo povo de Israel. E diante do seu túmulo foram colocadas várias pedras, um amontoado de pedras foi feito diante do seu túmulo e que ficou ali pelo jeito muitos anos, né? Pelo que nós vemos no final do capítulo 7 de Josué, as pedras foram colocadas ali e ficou muitos anos como uma lembrança, como um totem, informando que ali alguém morreu por conta do pecado. Esse é o destino do pecador, nada mais, nada menos do que a morte, nada mais, nada menos do que a condenação. E aí nós podemos perguntar por que a solução ou por que a medida tomada foi tão drástica? Será que ele deveria realmente morrer? Na verdade, Deus estabeleceu isso como forma de punição. Lembra que na batalha contra Ai, por conta deste pecado, 36 soldados perderam suas vidas. 36 famílias perderam seus pais. 36 clãs perderam um chefe de família. Por isso que a maldição foi também jogada sobre este homem e sobre toda a sua família, que foi cúmplice ao esconder aqueles objetos consagrados a deuses estranhos. Isso, meus irmãos, tem uma profunda aplicação para nós nos dias de hoje. Nós podemos olhar para este cenário, nós podemos olhar para essa história como Igreja do Senhor e nos certificar de que toda vez que o pecado está no meio de nós, Deus não estará conosco. Toda vez que o pecado está no nosso meio, Deus está fugindo de nós. O que Deus estava falando e o que Deus está falando para nós é: enquanto o pecado estiver no meio de vocês, eu não serei com vocês. Este princípio é que não pode faltar nas nossas igrejas, nas nossas vidas, nos dias de hoje. Nós não podemos perder a Deus por meio do pecado. Mesmo que o pecado não seja meu, que o pecado seja de outro, mas Deus se manifesta quando todos nós estamos em perfeita união, em perfeita paz, em perfeito amor, numa complacência que é só feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso dever como Igreja de Cristo Jesus. Pois bem, meus irmãos, para finalizarmos, vamos ao tópico de número 3, cujo tema é Deus entrega a cidade de Ai. E o subtópico 1, um inimigo confiante. Depois de acertado o pecado, a Bíblia diz que a ira do Senhor se apagou, né? Porque a ira do Senhor é como um fogo consumidor que nunca se apaga, é inextinguível, né? E aí, lá no final do capítulo 7, diz que a ira do Senhor se apagou depois que Acã foi morto e toda a sua família, né? Agora sim, Deus estava novamente conduzindo e reconduzindo o povo a uma nova vitória. A aliança havia sido restaurada, restabelecida, o pacto havia sido refeito e agora sim o povo estava verdadeiramente unido numa só fé, unido numa só esperança e prontos para conquistar o restante da terra. Mas havia um problema. Qual que era o problema? Que a cidade de Ai havia ganhado uma confiança enquanto o povo de Israel estava lá, vendo quem era a pessoa do pecado. O povo de Ai ganhou uma confiança extra, eles estavam confiantes na vitória, confiantes de que o povo de Israel não poderia mais fazer qualquer mal a eles. E aí o pecado havia atrapalhado os planos de Israel,
o povo de Ai estava acreditando que poderia vencer a guerra. E aí isso já nos leva também ao tópico seguinte, porque Deus deu uma nova estratégia para o povo conquistar aquela cidade. Deus não manteve a mesma estratégia de invasão e conquista. Deus fez o seguinte: ele separou o povo em dois, os soldados no caso, separou o grupo dos soldados em dois. O primeiro foi de frente com a cidade, pela entrada principal. O segundo grupo de soldados foi por um caminho alternativo e eles se esconderam. Quando o primeiro grupo chegou perto da cidade e os soldados da cidade viram o povo de Israel, eles saíram para perseguir o povo de Israel. E eles foram perseguindo o povo de Israel e o povo de Israel foi levando eles para cada vez mais longe da cidade. Assim, o segundo grupo entrou na cidade e, como ela estava desprotegida, eles tomaram toda a cidade. Depois voltaram e enfrentaram os soldados da cidade fora do arraial. E aí, dessa vez, como o Senhor estava com eles, como o Senhor havia abençoado, renovado a aliança, renovado os pactos, ele lhe deu a vitória. Veja como Deus tem um plano para cada situação. Por isso é que precisamos confiar sempre no Senhor, confiar cegamente no Senhor, porque Ele tem o melhor caminho, Ele tem os melhores propósitos. E assim, depois que o povo de Israel tomou a cidade de Ai, o Senhor, ou melhor, Josué estabeleceu ali um altar, e este altar ele foi feito para cultuar ao Senhor, para prestar um culto em agradecimento, um culto de ação de graças ao Senhor. E ali houve uma oferta, um sacrifício pela vitória alcançada, e ali também Josué fez algo inusitado. Josué tomou a lei do Senhor escrita por Moisés, e quando Josué pegou a lei do Senhor, aqui nós estamos falando do final do capítulo 8 de Josué, quando Josué tomou a lei do Senhor, diz que todo o povo se dividiu e ficou em dois, em ambos os lados, e Josué no meio, lendo a lei do Senhor. E ele leu todas as bênçãos e todas as maldições da lei. Ele leu que quando o povo obedecesse, Deus lhe daria as bênçãos, mas quando o povo desobedecesse às leis do Senhor, lhes traria sobre eles maldição. Aí eles puderam entender o que havia acontecido com Acã e toda a sua família. Eles puderam entender por que na primeira vez que eles entraram na cidade, eles tiveram derrota. Mas agora, como eles estavam honrando a lei do Senhor, eles obtiveram vitória. Assim também é na nossa vida. Quando estamos com o Senhor, nós temos vitória. Quando estamos longe do Senhor, nós temos muitas e muitas tribulações sobre nós. Muito bem, nessa lição, hoje nós devemos aprender que quando o pecado está no meio de nós, Deus não está conosco. Quando o pecado está na nossa vida, quando o pecado está no nosso meio, quando o pecado está em nós, Deus está bem longe. É necessário que eu me arrependa, é necessário que eu me converta, é necessário que eu volte e comece de novo, e é necessário que eu peça perdão ao Senhor Jesus, peça perdão ao meu irmão se for necessário, à minha irmã, ao meu pai, à minha mãe, a quem for necessário, para que o Senhor esteja sempre comigo. Esse é um processo de santificação, o qual nós começamos aqui e só terminaremos no dia do arrebatamento, ou na hora do arrebatamento. O que o Senhor requer do seu povo em todo o tempo é santidade, para que Ele possa trabalhar em nossa vida,
e obediência à sua palavra. Nós devemos honrar a lei do Senhor, pois é a lei que nos guia em todo instante da nossa vida. É ela que nos dá direção aonde quer que nós fomos. Aonde quer que nós fomos, a lei do Senhor é que nos dirige. Como diz aquele famoso salmo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e que a bênção do Deus de Israel fique contigo, fique na paz do Senhor.